Saudações, caros. Depois da interrupção para dar lugar à nossa primeira avaliação, voltamos às nossas aulas de Excel. Vamos, nesta aula, primeiro fazer a revisão dos conteúdos abordados na aula passada, que são estes que estão aqui selecionados. Depois passaremos para o ponto principal da aula de hoje, que são essas funções condicionais com uma condição. E sendo que para a próxima aula vamos ficar com estes conteúdos que estão aqui selecionados, que também são funções condicionais, só desta vez com mais de uma condição. Na nossa última aula produzimos este ficheiro Excel que estão a ver aqui, conforme também enviei para vocês no final da aula. Então vamos continuar a trabalhar neste ficheiro, que é o nosso ficheiro que tem dados. Vamos movimentar esses resultados cá para a direita da planilha. Neste caso é só selecionar as duas células que têm, por exemplo, estas duas, e apontarmos como está aqui o cursor com as 4 setas, não é? Vamos arrastar para a posição que nós queremos que passe a estar. Por exemplo, aqui. Okay. Temos aqui o somatório das vendas. Vamos arrastar também o menor custo unitário daqui. Vamos selecionar e arrastar para este lado. Vamos colocar aqui abaixo deste. Vamos fazer o mesmo com os outros resultados. Temos aqui a média das quantidades. Vamos arrastar também para este lado. Ok. Neste caso vamos tirar este resultado para aqui embaixo. O que interessa é que este resultado aqui ainda é produzido pela fórmula, como conseguem verificar aqui na barra de fórmula. E vamos também, por fim, tirar este cálculo que representa a quantidade máxima também para este lado. Okay. Então, isto nós tiramos lá de baixo, porque vamos precisar desse espaço para vermos uma outra funcionalidade que nós temos disponível aqui no Excel quando os dados são formatados como tabela. Vamos apagar esta linha que não tem nenhum dado, ok? E pronto, então nós temos aqui os nossos resultados deste lado. Estando os dados na forma de tabela, se forem verificar com o mouse, com esta célula selecionada, aqui a nossa barra de menus termina aqui na opção View. Quando eu venho aqui para a tabela, clico em uma das células da tabela, eu tenho o menu adicional Design. Então, essa funcionalidade que eu quero mostrar agora está disponível aqui no menu Design. Então, vamos clicar aqui no menu Design, okay, que é um menu próprio da tabela. Vamos clicar aqui nessa opção Total Row. Okay. Clicando aqui no Total Row, conforme poderão ver, ela adicionou aqui esta linha aqui. Eu vou tirar essa opção para vocês verem. A linha agora desapareceu. Voltando a clicar aqui, ele tira aqui esta linha. Esta linha permite-nos, de forma quase automática, ter resultados de alguns cálculos. Se forem verificar aqui, ele calculou o total dos subtotais. Se forem verificar, este valor que nós temos aqui é igual ao valor que nós calculamos aqui anteriormente, ok? Exatamente o mesmo valor. Se nós aqui não quisermos o total, quisermos um outro resultado, ou seja, o somatório, que é o que está aqui, se clicarmos aqui na seta ao lado, podemos, por exemplo, calcular a média, ok? Podemos calcular o valor máximo ou o valor mínimo. Portanto, aqui nesta coluna, aliás, nesta linha, esta última linha aqui dos totais, nós temos uma série de possibilidades. Nós calculamos, por exemplo, aqui usando uma fórmula, o menor custo unitário. Então, estando nós aqui na coluna custo unitário, podemos vir aqui para a função min. Ele já nos diz que é 1.29 e esse 1.29 é exatamente o mesmo
que nós temos aqui, que foi calculado usando a fórmula que nós vimos. Temos aqui também a média das quantidades. A coluna das quantidades é esta. Então vamos selecionar a função média, que é average. Está aqui 49,32. Se formos a vir por aqui, é o valor que nós temos, exatamente o mesmo valor. E temos a quantidade máxima ou mais elevada, não é? Acho que aqui é o mais correto. Mais elevada. Então, vamos aqui para a coluna quantidade. Vamos mudar aqui a função de average para max. Então, retornamos o valor que é 96, conforme está aqui. Portanto, nós conseguimos produzir esses resultados em tão pouco tempo, okay? Usando esta funcionalidade disponível aqui no menu design, que é o Total Row. Se eu for retirar mais uma vez esta linha, os meus resultados também deixam de aparecer. Voltando aqui a clicar, ele memorizou os últimos resultados que eu tinha aqui, ok? Lembrar que eu posso mudar isto aqui para outras fórmulas que eu desejar. Vamos agora entrar para o programa da aula de hoje, que é sobre as funções condicionais. Vamos começar com a função if. A função if, ou se, para melhor entenderem, vou dar exemplo do que acontece com as vossas notas das avaliações. Sabemos todos que quem consegue ter uma média superior a 10 admite o exame, inferior não admite. Então, se nós temos uma pauta que tem notas de estudantes, calculando a média usando a fórmula average, que nós aqui vimos, o Excel tem que ser capaz de automaticamente dizer que esse estudante está admitido ou excluído ao exame. Isso nós podemos conseguir usando a função if. Vou acrescentar aqui uma coluna só para dar espaço. Desculpa, apaguei, mas eu vou aqui inserir. Para este caso, com base nesses dados que nós temos aqui, vamos vamos criar uma regra que diz: sempre que o valor do subtotal for maior que 100, tem que emitir uma mensagem a dizer desconto disponível. Em caso contrário, dizer desconto não disponível. Então, vamos adicionar aqui uma coluna que vai guardar essa informação. Vamos chamar essa coluna de informação sobre desconto. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Conforme disse, se o valor de subtotal for abaixo de 100, vai dizer desconto não disponível. Se for maior ou igual a 100, vai dizer desconto, tem que informar aqui desconto disponível. Então, isso é feito através da função if, ou se. Para inserir a função, usamos as mesmas regras que vimos nos casos anteriores. Ou escrevemos aqui o nome da função, começando com o sinal de igualdade, if, ok? Abrir parênteses e continuamos a preencher em função desses dados que nos estão aqui apresentados. Vou usar outro mecanismo para este caso, que é este, fx, ok? Vamos colocar aqui neste caso aparece aqui a função if, vamos clicar. Então, ele coloca aqui o teste lógico. Então, vamos colocar aqui subtotal menor que 100. O valor, se for verdade, é desconto não disponível. E valor, se não for verdade, é desconto disponível. Ok? Então vamos clicar em OK. Tá, como vocês estão a ver aqui, ele já preencheu automaticamente. Todos os valores do subtotal que são maiores que 100
ele colocou aqui o resultado do desconto disponível. Por exemplo, aqui nesta célula vem desconto não disponível. Se eu por acaso for alterar aqui o custo unitário, por exemplo, para 80, o que vai afetar o subtotal, esse valor daqui, então ele mudou automaticamente para desconto disponível. Ou seja, eu não preciso de alterar todas as minhas células. Eu altero apenas um único local e onde esse dado é utilizado, se for necessário essas células, se tiver impacto nessas células, todas elas vão mudar de resultado. Assim, evita-nos o risco de cometer falhas. Okay? Eu vou anular a alteração que fiz ali desta célula que vou manter o valor original. Okay? Então, esta é a função if ou se. Okay? A seguir, vamos ver a função SUMIF. SUMIF, o que é? Conforme podem ver aqui, eu tenho vários vendedores. E esse somatório que tenho aqui é de todos os vendedores. Vamos supor que eu quero apenas saber qual é o somatório das vendas do vendedor João. Okay? A forma tradicional, eu teria que vir aqui e ver que esta aqui é a venda do João, registrar, registrar, registrar aqui e por aí adiante. Então, se eu tiver uma planilha com muitos dados, essa forma de calcular não é segura. Eu posso falhar de alguma maneira. Então, o Excel possui funções que nos permitem efetuar esse tipo de cálculos sem ter que nos preocuparmos muito em verificar quem é quem. Então, para tal, nós vamos usar a função soma-se, ou seja, somar se o vendedor for João. Então, vamos colocar esse resultado aqui. Okay. Vamos colocar aqui vendas de João. Ok? Então, a fórmula qual é? A função qual é? A função é esta. SUMIF, conforme estão a ver aqui. Então, vamos aqui no nosso fx, okay, procurar a função SUMIF. Vai aparecer, está aqui, SUMIF. Então, range. Range é onde nós temos os dados dos vendedores. Então, onde é os dados dos vendedores é esta coluna aqui. Ok? É nesta coluna aqui. Então, vamos selecionar aqui esta coluna, toda ela. Critéria. Critéria é o dado que será usado para ser incluído na soma. Neste caso, é o vendedor ser João. E SUMRange é onde nós temos os valores a somar. Então, nós temos os valores a somar aqui no subtotal. Então, vamos selecionar também esses valores daqui. Ok? E depois clicamos em OK. Então, o Excel nos trouxe aqui as vendas de João. Apenas as vendas de João. Podemos fazer o mesmo também para os demais vendedores. Basta, neste caso, seguir o mesmo procedimento. Podemos querer, por exemplo, calcular o somatório das vendas da região centro, vendas da região centro, ok? Procedimento mesmo. Vamos aqui no fx, já temos SUMIF aqui por perto, range é aqui na coluna região,
ok? Critério é região centro e sum range é aqui na coluna subtotal, ok? Depois clicamos em OK. Então aqui nós já temos o somatório das vendas da região centro. Então, esta é a função SUMIF. Ao clicar aqui no resultado, nós conseguimos ver aqui na barra de fórmula que esse resultado foi obtido através dessa função SUMIF em função desses parâmetros que foram aqui fornecidos. Okay? Vamos passar para outra função que é AverageIf. A função AverageIf calcula a média condicional, a média sim. Ou seja, a diferença é que o sum faz soma, aqui a average faz a média. Então, podemos calcular, por exemplo, a média das vendas de tomates. Ok? Então, vamos clicar aqui, procurar a fórmula average if. Okay? Aqui está a função. Okay? Range, onde é que temos os vendedores? Os vendedores estão aqui. Então, vamos selecionar aqui todos os vendedores. O critério é Tomás. Onde está o Tomás? Está aqui. E o sum range, aliás, average range é aqui na coluna que tem os subtotais. Então vamos aqui selecionar. Okay? Então, esse resultado corresponde à média das vendas do Tomás. Podemos querer calcular a média de quantidades do produto lápis, por exemplo. Ok? Então, aqui nós queremos a média das quantidades do produto lápis. Então, vamos para a fórmula, que é AverageIf. Range é aqui onde nós temos os itens. Ok? Critério é ser igual a lápis. E average range é a coluna quantidade, que é o que nos interessa. Neste caso, já não é a quantidade, aliás, não é a soma, não é o subtotal neste caso, mas sim as quantidades. Então, a média de quantidade do produto lápis é este resultado que estamos aqui a ver. Podemos querer calcular mas o que? A média do custo unitário do produto carteira. Média do custo unitário do produto carteira. Agora vou colocar essa forma de maneira diferente, escrevendo mesmo aqui, igual, average if está aqui, range é onde nós temos os produtos, neste caso é esta coluna aqui. Se vocês lembram, nós nomeamos essas colunas aqui. E essa coluna foi nomeada como sendo item. Nós podemos buscar esse nome aqui, conforme vem aqui aparece. Vamos separar o computador aqui, aliás, o programa. Depois de nós informarmos o range, ele pede que nós separemos isso por ponto e vírgula, conforme está aqui indicado. Vamos colocar aqui ponto e vírgula. Ele pede agora o critério, que está aqui em bold. Temos que seguir essa informação que ele nos oferece aqui, que ele disponibiliza aqui. Então aqui é carteira, ok? Vamos também separar com
ponto e vírgula, e agora ele está a pedir o average range. Neste caso, o average range é o custo unitário. Então, vamos também escrever aqui custo unitário, porque nós atribuímos este nome a esta coluna. Clicando aqui em Enter, ele nos traz a informação. Atenção, que este resultado é o mesmo que nós conseguimos obter usando esta forma. Okay? É exatamente o mesmo. Eu, em particular, gosto de usar o primeiro método que nós usamos, carteira, average range, é o custo unitário. Okay? Temos exatamente o mesmo resultado das duas formas. Okay? Então, esta é a função calcular a média sim. A última função que vamos ver é conta se, ou seja, COUNTIF. Essa função para que serve? Essa função serve para nos dizer, por exemplo, quantas ocorrências do vendedor Rui nós temos nesta planilha. Quantas ocorrências do vendedor Rui temos aqui nesses dados? Ou seja, quantas vezes o Rui vendeu. Numa pauta, por exemplo, pode ser interessante eu querer saber quantos estudantes do gênero masculino tenho e quantos do gênero feminino tenho. Eu não preciso andar aí a ver pelos nomes. Basta ter lá uma coluna que me diz qual é o gênero de cada estudante. Eu posso usar a função COUNTIF para me dar essa informação. Por causa desta planilha, vamos contar o número de vendas do vendedor Rui. Número de vendas do vendedor Rui. Ok? Vamos usar a função COUNTIF. Então, posso escrever aqui COUNTIF range, é aqui onde vem os vendedores. Ok? Então, eu posso chamar aqui a coluna pelo nome que atribuímos nas aulas anteriores. Também o separador é ponto e vírgula e o critério é Rui. Ok? Então, ele vai me dizer aqui, olha, o Rui corre aqui nesta planilha apenas 2 vezes. Ok? Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Não temos outras ocorrências do Rui aqui nesta planilha. São apenas 2. Agora, nós podemos mudar aqui, por exemplo, se nós queremos ver, por exemplo, as ocorrências do Kelvin. Okay? É só apagar ali, adicionar, selecionar outro valor. E do Kelvin nós temos 4. Podemos querer ver o número de ocorrências do outro vendedor, por exemplo, Pedro. Okay? Pedro são 3 vezes. Okay? Eu posso querer ver o número de vendas do item apagador. Número de vendas do item apagador. Ok? Então, vou fazer o mesmo. Agora vou usar a outra forma de inserir a função COUNTIF. Aqui está. Ok? Range é aqui nos itens. Vou selecionar aqui todos os itens. Toda a coluna que contém os itens. E o critério é que seja apagador. Qualquer ocorrência de apagador que eu tenho aqui na planilha, eu posso selecionar. É mais seguro assim, porque escrevendo aqui eu posso cometer alguma falha. O que eu tenho que garantir é que esses dados tenham sido bem inseridos. Okay? Nas próximas aulas vamos ver algumas técnicas de validação de dados para nos garantir que os dados aqui estejam bem inseridos. Okay?
Então, aqui eu tenho aqui o valor de 15. Se eu quiser mudar aqui de apagador, então vou apagar aqui este último parâmetro. Posso escolher, por exemplo, para lapiseira. Mas dado pela força do título que eu tenho aqui em cima, vou manter aqui o apagador. Então, estes são os pontos que eu queria trazer aqui para a aula de hoje. Atenção, vocês devem seguir esses procedimentos e no final desta aula vocês devem ter essa planilha assim como está esta aqui. Depois de vocês efetuarem todas as operações que nós aqui falamos, deverão disponibilizar essa planilha na plataforma USMChe. Isto faz parte da avaliação contínua que tem peso de 20% na média semestral. Para a próxima aula, vamos ver funções condicionais com mais de uma condição, que na verdade é evolução destas que nós vimos aqui. Ok? Então, por hoje, tudo. Bom trabalho.